Inicialmente, eu tenho aqui meus comentários obrigatórios, com nome, matrícula, curso, data e uma linha explicativa do que o meu software vai fazer. Aqui eu declarei as bibliotecas que eu vou estar usando, IOStream, CMF, que já não é novidade para vocês. E dentro da estrutura do main, eu vou começar a fazer o meu programa. Então eu declarei as duas variáveis que vão ser necessárias para a criação desse programa, que é a variável y e a variável ano, todas elas do tipo int, que são números inteiros, porque não vai existir um ano que seja um número real, por exemplo, 2000,12, isso não existe. Então, anos são inteiros, variáveis inteiras. Correto. Então, essa primeira linha, ela já me pede para informar o ano, entre com o ano. C em ano vai estar lendo o valor do ano pelo teclado, variável ano. Logo após o usuário ter informado o ano para o software, a variável y auxiliar, também declarada aqui em cima, vai receber esse valor digitado do ano. Mais a seguir, eu vou explicar por que é importante ser feito essa inicialização da variável y nesse ponto do software, porque pode ocasionar erros mais à frente se isso não for feito. Então vamos seguir. Como mostrado no nosso roteiro inicial, é feito um teste se o ano que o usuário digitou é válido. Se esse ano for negativo, ou seja, ano menor do que zero, esse ano é inválido. Então vai ser, se essa condição lógica for atendida, ano menor do que zero, vai ser informada essa mensagem para o usuário e logo não vai entrar nesse else. Então, esse else, vocês podem ver, todos os três métodos são executados dentro dele. Então, se essa estrutura lógica aqui for atendida, tudo que está dentro do else não vai acontecer e o nosso software só será terminado aqui no return 0. Podem ver que esse ponto aqui fecha o else. Então, é igual o roteiro está falando. Testa se o ano é inválido. Se for inválido, termina a execução do programa, sem fazer nada. Correto. Após feito esse teste, se o ano for válido, ele não vai entrar nessa estrutura de if, ele vai vir para o else. E ele vai estar fazendo os três métodos que eu disse anteriormente. Então, vamos à explicação de cada um deles. O método 1, como mostrado no início da aula, ele vai testar se o ano é divisível por 100. Se o ano, isso ele faz nessa estrutura lógica aqui, ó. Se ano mod 100 igual a 0, ele vai atribuir a variável y ano dividido por 100, como eu tinha mostrado inicialmente. Ó. Se o ano for dividido por 100, o y vai receber ano dividido por 100. Esse comando, que é representado pelo sinal de porcentagem, no C++, ele é voltado para retornar o resto de uma divisão inteira. No caso, como que a gente sabe que um número é divisível por outro? Se um número for divisível para o outro e o resto disso for zero, se um número dividido por outro tiver o resto zero, a gente sabe que ele é divisível. Então, o que eu tenho? Se o ano divisível por 100, dividido por 100, retornar o valor zero, significa que o ano é divisível por 100. Esse comando a gente chama ele de mod. A gente vai estar usando ele em vários pontos do nosso programa. Então, faça o teste. Caso ano divisível por 100, y recebe o valor da variável ano dividido por 100 e faz mais um teste. Aqui no nosso roteiro inicial ele falava que era para testar. Se o y for divisível por 4, então para informar para o usuário que o ano é bissexto, se não informar que não é bissexto. Isso é feito aqui, ó. Logo em sequência, depois que eu fiz o meu primeiro if, aqui eu testo. Se o ano for divisível por 4, então ele vai informar, ó, método 1 bissexto. Se não, ele me informa, método 1 não bissexto. Terminei meu método 1. Voltando aqui no ponto da inicialização da variável y, por que ela era importante ser feito aqui? Reparem que nesse if, até esse ponto do programa aqui, nesse if,
Caso essa variável não tivesse sido iniciada, o y aqui, o y só teria um valor se esse if fosse atendido. Reparem, ele vai testar se o ano é divisível por 100. Caso isso acontecer, o y vai receber algum valor. Porém, caso isso não aconteça, o y não tem valor nenhum. Porém, nesse if de baixo, ele vai estar testando se o valor do y dividido por 4 retorna 0. Se porventura essa variável não tivesse sido iniciada e esse if não tivesse sido atendido, nesse ponto do programa, o y ainda não teria nenhum valor. Então essa operação aqui, do y dividido por 4, faria algo inconsistente. Por isso é importante que a gente inicie o y aqui, para ter certeza que nesse ponto do programa ele vai ter algum valor para ser dividido por 4. Correto. Então vamos ao nosso método 2. No nosso método 2, é previsto que a gente tem que testar se o ano é divisível por 400, então informa que o ano é bissexto e termina o método. Como que eu faço isso? Aqui no nosso método 2 eu testo. Se o ano for divisível por 400, ele informa método 2, ano bissexto. Esse if tem um else. Nesse else é feito os outros testes. Porém, se ele for atendido, ele não vai entrar no else. Logo, o meu método já vai ter terminado, porque esse ponto aqui é o ponto onde está esse else que não teria sido executado. E eu já estaria indo para o método 3. Então, esse conceito de terminar método, ele é atendido pelos esses jogos de if-else. Tudo bem. Mas então, continuando aqui nossa explicação, aqui considerando que o ano não fosse divisível por 400, que seria o nosso senão, o que seria feito? Ele ia fazer um novo teste se o ano é divisível por 4 se o ano é divisível por 4, mas o ano não é divisível por 100. Então, como que isso é feito aqui? Ó? Considerando que essa estrutura não tivesse sido atendida, ele vai entrar nesse else. Nesse else é feito aquele meu primeiro teste ali. Ó. Ele vai testar se o ano é divisível por 4 e o ano não é divisível por 100. Como que eu faço isso daqui? Utilizando esse operador que testa se é diferente, eu vou estar testando aqui se a divisão do ano por 4 retorna 0, ou seja, divisível, e se a divisão do ano por 100 retorna um valor diferente de 0, que logo seria o ano não ser divisível por 100, que é exatamente a estrutura que está sendo pedida aqui. Caso isso seja atendido, então é informado para o usuário que o ano é bissexto e termina o método, que é exatamente o que faz aqui. Ó. Ele fala que o ano é bissexto se entrar nessa estrutura de if e não entra nesse else, caso essa estrutura seja atendida, essa condição seja atendida. Se não, por último, que é o que ele fala aqui, se não, informe que o ano não é bissexto, que é o que está sendo feito nesse else interno. Por final, o nosso método 3. Como que é feito o nosso método 3? No nosso algoritmo, ele quer testar se o ano é divisível por 4 e se toda essa estrutura dentro do parênteses, ano é divisível por 400 ou ano não é divisível por 100. Se isso for verdade, ele vai informar que o ano é bissexto. Como que eu faço esse teste aqui? Reparem, ele testa se o ano é divisível por 4 e se toda essa estrutura aqui que eu selecionei, que é equivalente a essa, se o ano, no caso, se o ano divisível por 4 e ano divisível por 400 ou ano não divisível por 100. No caso, toda essa estrutura dentro do parênteses vai retornar verdadeiro ou falso.
esse verdadeiro ou falso que vai estar sendo retornado daqui vai estar sendo comparado nessa condição externa com o verdadeiro ou falso retornado dessa condição. Então, se isso for verdadeiro e tudo isso for verdadeiro, o ano será bissexto. Se não, o ano não será bissexto, que é exatamente o que está sendo feito aqui. Agora, eu vou estar exemplificando para vocês a execução desse programa a partir desse único exemplo, que eu vou estar informando o ano 2004 e o meu software vai estar me falando, no caso, que ele é bissexto. Então vamos lá. Eu vou compilar esse software que eu acabei de demonstrar para vocês. O nome dele aqui é P04, logo G++ P04.cpp. Compilei sem nenhum problema, agora eu vou executá-lo. /a.out. Ele está me pedindo para entrar com o ano. Reparem que eu vou digitar 2004 e os 3 métodos me informaram que esse ano é bissexto. Eu vou fazer uma nova execução, colocando como exemplo 1997, que é um ano que não é bissexto. E os 3 métodos me informaram isso. Bom, pessoal, a nossa videoaula de hoje era somente isso. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, não deixem de informar nos nossos canais de comunicação. Um abraço para vocês e até a próxima.